Boa noite a todos vocês que vão nos assistir agora e a vocês também que vão nos assistir no YouTube. Uma excelente noite. Hoje é o Libélula Noturna, como toda terça-feira, e como convidada, sempre eu trago convidados especiais, né? Não tem como dizer essa é especial ou aquele é especial, porque se vocês observarem, toda terça-feira à noite tem um convidado ou uma convidada muito especial. E hoje é a Mariana Ferrari. Ela é nutricionista, ela quem trata da alimentação e a orientação para a gente se alimentar de uma forma mais... falar de uma forma mais saudável é redundante, mas é porque ela trata também da nossa alma. Não é só do nosso corpício, não. Então eu vou convidar a Mari para entrar, mas antes disso eu quero me apresentar. O meu nome é Carla Autuori de Lima. Eu sou consteladora sistêmica familiar, terapeuta sistêmica também. Eu tenho o Café com Terapia de toda segunda, quarta e sexta, às 10h30 da manhã, sempre trazendo um assunto que pode ser a dor de alguém, e aí a gente bate um papo, é um debate. Então, inclusive, amanhã tem Café com Terapia, às 10h30 da manhã. Muito bom. Então, boa noite para todo mundo aqui. Renata Ferrari, você viu que a nutricionista é sua xará no sobrenome, né? Ferrari também, e ela também é daí, da sua cidade de São Paulo. Gratidão pelos elogios. Sabe como é que é, né? À noite é um traje um pouco mais sóbrio. Então, meus amores, a Mari já entrou, eu irei convidá-la, tá bom? Um beijo grande e uma boa noite para todo mundo. O que a gente faz agora, né? A gente pega e convida a querida Mariana Ferrari. A Mari vai entrando, vocês podem ir enviando os aviãozinhos, convidando as pessoas para essa live querida. Boa noite. Deixa eu ver se eu boto mais assim, que aí a minha cabeça não corta. Aprendi que tem que mexer no aparelho do celular, né? Boa Isso noite, mesmo. Marininha. Tudo Boa bem? noite, tudo bom? Aqui, a Tati está aqui, a Renata, que é sua xará de sobrenome, que é Ferrari também, e ela mora Olha aí, ó, só. mora aí em São Paulo também. O Maurício está aqui, enfim, eu não consigo mais ver, porque o meu dedo mexe e as pessoas não descem. Mari, querida, então eu já me apresentei, e aí eu gostaria que você se apresentasse também, falasse um pouco de você, desse seu caminhar dentro da nutrição. Vamos lá. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim, porque eu te admiro demais. Ai, vida! E eu sou formada desde 2009 em nutrição, me especializei em nutrição clínica esportiva. Mas ao longo desse caminhar aí profissional, eu trabalho com atendimento clínico, né? E tenho muita experiência na questão do emagrecimento. E aí, vendo essa questão do emagrecimento, né? E vem sempre outras coisas, as pessoas geralmente chegam com esse pensar da dieta, né? Dieta restritiva, de que não pode, as pessoas vêm, já passei por várias dietas. E aí isso vai criando vários bloqueios, porque muitas vezes a gente passa por cima do nosso sentimento, né? Porque o alimento, ele tá ligado totalmente com os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Então, eu fui começando a entender que a gente precisa tratar o paciente, tratar a pessoa como um todo, né? Porque o centro da nutrição é o nosso corpo, alma e espírito. E quando um desses pilares não tá legal, desbalanceia todo o restante. Sistema digestivo, toda a parte metabólica. Então, eu comecei a trabalhar com essa nutrição que eu falo que é uma nutrição fora da caixa, né? Fora da caixa por 2 sentidos.
fora da caixa dos industrializados, né? A gente comer de maneira saudável. E fora da caixa porque a gente quebra aquele estereótipo que a gente tem de dieta, né? Quebra paradigma, Ari, quebra um paradigma, né? Porque, como Sim, você sim. falou, a gente fica. Eu que sou bem mais velha que você, eu então já passei por inúmeras dietas e não vou, não sigo adiante porque não fico feliz, sabe? Porque não fico feliz. E aí, se eu não estou feliz, que graça tem, né? Aí a gente volta a comer daquele jeito descontrolado, desregulado, e que é claro que, como eu falei, foi quando a gente se conheceu, né? Quando eu falei Sim. naquela live sobre a obesidade, né? O que que tem por detrás disso tudo, foi quando você veio e gentilmente apareceu ao vivo para a gente de manhã. Tem essa conexão de dor que a gente tem com a ancestralidade, né? E aí a gente acaba abandonando as dietas porque a gente não faz com um acompanhamento. A gente vai lá no Exato. YouTube, a gente vai lá no Google, encontra uma dieta que a gente acha que combina e fala assim, agora eu vou. E só que a gente sem acompanhamento, acho que fica bem difícil, né? Fala aí um pouquinho. Fica muito difícil, porque quando a gente fala de alimentação, a gente tem que entender, Qual acho o que o tempo? primeiro passo de tudo é a gente entender que existem vários tipos de fome, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Então, nós temos a fome física, que é quando o nosso organismo está pedindo realmente comida, o estômago ronca, dói, a gente sente aquela sensação de fraqueza, que é a fome que a gente tem que ouvir. E a gente tem também a fome emocional, né? Que é aquela fome que está ligada à ansiedade, muitas vezes, né? Ou o dia foi ótimo, eu mereço, eu quero comer. O dia foi ruim, eu mereço, eu também quero. E tem a fome, que eu falo que é a fome psicológica, né? Essa fome psicológica é aquela vontade de comer. Que é aquela Uhum. fome assim, você terminou de almoçar, está alimentado. E aí você fica, queria comer uma coisa, mas não sei o que que é. Então essa fome também tem ligação com as nossas emoções. E tem a fome que eu falo que é a fome afetiva, né? Que está ligada às nossas memórias afetivas. Sim. Então, por exemplo, eu estou com vontade de comer bolinho de chuva da minha avó. Eu posso comer todos os bolinhos de chuva, mas eu vou querer comer o da minha avó, né? Então a Aham. gente tem que respeitar isso, né? E lembrar também que além da gente levar em consideração que as emoções, elas precisam, a gente tem que ter um cuidado muito grande para lidar com as emoções e com os alimentos, né? Porque Uhum. eu sempre brinco, falo, emoção assumida não vira comida. Ah, Que a isso é gente ótimo. também, Uma frase né? maravilhosa. É, Senão a é. gente começa a descontar todas as emoções. A Nutri falou que emoção, fome emocional, a gente, né? Não é bem assim, né? Sim, Porque aí sim, também entra a parte nutricional, a parte do nutrir o corpo com os nutrientes mesmo, né? Que é sim, extremamente importante, né? sim, sim. E Mari, deixa eu te fazer uma pergunta, vou fazer várias perguntas, né? Pode Gente, fazer, olha, você sabe que sempre quem já fez live comigo, a gente faz combinados antes, né? Mas eu e a Mari não fizemos. é verdade. Não fizemos. Só foi Não, assim, eu me apresento, vocês se apresentam, e deixa o barco correr, porque fica mais solto, né? Não fica engessado, fica uma coisa exato. gostosa assim. Então, quando você faz um atendimento, né? Para você orientar uma dieta, né, por exemplo, né, você vai me atender, viu, gente? Ó, assim como a Renata Ferrari também é minha advogada, a Mari vai ser minha Nutri. Olha que legal, né? E aí, Muito bom. como você faz um apanhado na questão emocional da pessoa, no tipo de vida que ela leva, como é que é? Para você poder falar assim, Carla, pronto, aqui vai ser a sua dietinha, ó, as comidinhas são essas e tal. Como é que é? Bom, primeiro, quando a pessoa marca uma consulta, não é só chegar de paraquedas, cair lá no consultório ou né, na consulta online, não é assim.
Tem toda uma preparação. Então, tem um questionário pré-consulta, onde você vai... Eu vou perguntar a sua rotina, as suas preferências, como é a sua relação com o seu corpo, se você sente esse tipo de fome física, se você sente mais a fome emocional. Pergunto tudo. Desde a rotina até quanto bebe de água, se faz atividade, tudo, né? Para eu conhecer um pouco sobre você. E você responde também o que a gente chama de rastreamento metabólico. Esse rastreamento metabólico, você vai responder uma série de sinais e sintomas que são enumerados de 0 a 4. Onde 0 você nunca tem esse sintoma, 1 você tem, né, de vez em quando e é fraquinho, 2 você tem de vez em quando e é forte, 3 você... Enfim, a gente segue essa escalinha. E esses sinais e sintomas, a gente avalia tudo. Desde cabelo, pele, funcionamento do intestino, a gente vai avaliar tudo. Unhas também, as unhas? Unhas, tudo. Sim, tudo, né? A questão de ouvido, se você tem coceira no ouvido, tem vários segmentos. E aí, o que acontece? Conforme você vai pontuando ali, você vai assinalando os seus sinais e sintomas, você vai obtendo uma pontuação. Essa pontuação vai me dizer se você tem uma predisposição a ter hipersensibilidades alimentares ou se você não tem. Terminando esse rastreamento metabólico, essa pré-consulta, eu, Mari, vou preparar a consulta para você. Então, eu vou abrir esse questionário, vou ler tudo, anotar o que eu acho pertinente, a gente conversar, tudo. E esses sinais e sintomas eu coloco numa parte, né, que a gente chama aí dentro da nutrição de teia da nutrição, que é a parte da nutrição funcional. Não é a minha especialização, não sou especialista em nutrição funcional, mas estudo muito e sou apaixonada pelo assunto, né? E aí a gente coloca lá esses sinais e sintomas e eu vou conseguindo ver quais são os possíveis nutrientes, neurotransmissores que você tem em falta ou, né, excesso de nutrientes, para eu poder investigar melhor isso através dos exames bioquímicos, né? Porque não adianta a gente tratar a nutrição, você tem que comer isso, isso e isso, e não saber como é que você está por dentro, porque aí, se você não tiver equilibrado, você não vai absorver nada daquilo que você está comendo, né? Por isso que tem pessoas que... Pode falar. Não. É porque a Renata Ferrari, ela fez um comentário aqui, ó. Quando estou triste, perco o apetite, né? E é o estado emocional, né, que faz a pessoa perder o apetite. Eu sou ao contrário. Quando eu estou triste, eu dano a comer. Quem sabe vai me alegrar, né? Cada um, né? Sim, Cada um sim. vive uma realidade diferente, né? Porque Exato. quando eu vou ficando triste, eu quero, claro, comer doce. Claro que eu quero comer doce. Porque aí eu vou lá na criança, né? Eu vou lá na criança, minha criancinha quer comer docinho, né? Lembra que eu falei lá na live? Sim. A minha avó dava logo uma balinha pra gente, doce. Então, quando a gente chorava, né? E a Renata, ela fica triste. O contrário. Qual é a relação? Você tem algum comentário para isso? Sim, na verdade, assim, isso muda de pessoa para pessoa, primeiro porque, usando a parte mais ligada ao emocional, né? Cada pessoa tem uma maneira de reagir diante de um problema. Existem pessoas que se fecham e acabam, né? Por que existe esse comer para se sentir bem? Porque é bem aquela relação que a gente tem, né, de buscar o momento de amamentação que a gente teve com a nossa mãe, que é um momento de aconchego. Então, no subconsciente dessas pessoas que comem quando se sentem tristes, porque ali naquele momento ela se sente no aconchego do colo da mãe novamente, né? Isso não quer dizer que você seja mal resolvido, enfim, não, mas é do nosso subconsciente, é da nossa natureza. E da mesma forma que existem pessoas como a Renata, que acabam perdendo o apetite, porque perdem muitas vezes a vontade de fazer aquilo que estavam fazendo, ou que iam seguir ao longo do dia. Então, na verdade, é mais a maneira que a pessoa tem de lidar com os problemas, né? Então, isso muda mesmo. Agora, falando da parte bioquímica,
Geralmente, quando a gente tem essa vontade de comer mais, principalmente o doce, pode estar ligado ao desequilíbrio da flora intestinal, né, da nossa microbiota, porque existem bactérias que elas se alimentam mais do açúcar. Então, às vezes, por esse desequilíbrio, então isso pode influenciar, né? Olha que E interessante. então, quando a gente faz esse acompanhamento, né, a gente pergunta justamente isso também, se você tem mais vontade de comer doce, salgado, a gente faz e aí, relacionando a outros sinais e sintomas, a gente pode ver aí se tem essa questão desse desequilíbrio, o que pode estar relacionado a essa vontade de Olha comer só, doce. olha só que coisa. E Mari, antes de continuar aqui, a Cris, que é a professora maravilhosa, ela fala que, gente, fome emocional eu tenho. Cris, olha, sinto te informar que não é só você, né, Mari? Eu vou te fazer uma Exato. pergunta, Mari, uma outra pergunta aqui, ó. E a Renata fala muito bom. Deixa eu te fazer uma outra pergunta relacionada a isso que você acabou de dizer, que para mim foi uma grande surpresa. Jamais imaginei que bactérias no meu intestino, né? É no meu Sim, intestino? Que, sim, são que adoram o açúcar o e podem açúcar. promover a minha vontade de comer doce. Então, quando eu fui, por 10 anos, eu fui vegetariana, né? E nesses 10 anos em que eu fui vegetariana, eu regrava o açúcar, mas eu regrava absurdamente. E não dava vontade de comer, porque as coisas que eu comia, eu botei na minha cabeça, né? Os legumes já têm açúcar, as frutas já têm açúcar. E por que eu vou ficar comendo o açúcar industrializado, né? E eu era bem regradinha ali, né? Era igual um palito assim de magra também, né? Lá com os meus 19, 20, 21 anos de idade. E aí vem a pergunta, né? Tá, eu botei na minha cabeça, ok. Eu estaria então dominando as minhas bactérias também? Se eu tivesse elas no intestino? Olha, na verdade, assim, quanto mais você come açúcar, mais elas vão se reproduzir, digamos Tá, assim. tá, fechou. Conforme a gente vai mudando a alimentação, a flora intestinal também vai se recompondo, né? Que lindo, né? É lindo isso. O nosso corpo é maravilhoso, né? Eu falo que Deus foi muito, muito maravilhoso quando ele nos Foi criou, né? Porque mais do que nós perfeito, né? mais do que perfeito. Nosso corpo é de uma inteligência gigantesca, né? A gente vê a parte de defesa, hoje tem sido muito estudado, né? A questão do sistema imune por conta de tudo que estamos vivendo. Então, quando a Aham. gente começa a estudar, a gente fala, gente, como Deus é maravilhoso, perfeito, cria tudo juntinho, né? Desregula uma coisinha, mas vem uma adaptação e vem, enfim, eu sou suspeita para falar, eu sou apaixonada por saúde. Mas é apaixonante, né? Você vê, É, eu não me formei nisso, mas quando eu decidi migrar para esse mundo do sem carne mesmo, nenhuma. Não, minto. Peixe sim, peixe de vez em quando. Porque quando eu morei em São Paulo, eu me casei e nós fomos morar em São Paulo, e perto da rua que a gente morava tinha uma feira. E aí eu dizia pro Sérgio, né? Eu dizia, vamos comer ao menos o peixe, né? Porque eu quero ficar grávida e tal, e não quero tomar remédio, porque gravidez não é doença, então não quero tomar remédio, mas quero uma alimentação legal. Então vamos comer peixe. Então a gente comia peixe uma vez por semana, que era o dia da feira, né? Então, eu também não sou estudada, mas eu sou curiosa e fui investigando tudo que eu podia sobre alimentação, porque eu sabia que eu estava tirando da minha dieta tradicional, desde a da casa da minha família, a carne, né? Todos os dias tinha carne na mesa, né? sim, Então, meu corpo estava mais do que habituado. Então, assim, como você também, que você falou que de alguma coisa que você não era estudada, mas que você entendia, é sim. a mesma coisa eu. E agora, então, enquanto terapeuta sistêmica familiar, Mari, voltei a ficar ligada em alimentação, sabe? Voltei a ficar ligada porque eu fico vendo, às vezes eu atendo pessoas que estão com dificuldade de emagrecer e eu vejo esse alinhamento com
a ancestralidade, aonde que está a necessidade, a carência, enfim, vira um pacote, né? Sim, sim. E eu estava até comentando com meu marido hoje, porque ele é professor de educação física, então a gente estuda juntos, né? E a Legal. gente estava estudando, e ele me perguntando sobre um aluno dele, mas o que pode ser? Porque ele tem isso, os exames estão assim, e eu discutindo com ele, olha, pode ser isso. E aí eu estava mostrando para ele o quanto o centro, né, do nosso corpo, que é corpo, alma e espírito, estão interligados. E na teia da nutrição é um emaranhado mesmo, né? Você olha, são várias linhas mostrando que um desregula ali o sistema renal, tem a parte digestiva, depois tem o sistema músculo-esquelético, então tudo tem que estar equilibrado, né? E muitas vezes o que a gente vê, Carla, é exatamente isso. Às vezes a pessoa faz tudo certinho. Mari, eu treino, eu como, eu faço do jeito que tá, mas eu não tenho resultado. O que acontece? Aí você vai olhar aqui, né? Aqui não tá equilibrado. Então, quando aqui não tá equilibrado, tudo desanda. Né? Então, eu sou prova viva. Né? Eu fazia tudo certinho, mas sempre tive muitos problemas com questão de ansiedade. Quando eu aprendi que eu precisava, não queria tomar remédio, coloquei isso na minha cabeça, eu não vou tomar remédio para ansiedade, eu quero buscar métodos alternativos, né? E desde criança, eu vivia indo, né, em médicos, e eles querem dar remédio, né, porque muitas vezes precisa, né, tratar desde o início. E aí, quando eu tive eu vi que, assim, eu conseguia controlar tudo isso através de outras coisas, né, no meu caso. Então, fui buscar ajuda da meditação, do yoga, e isso foi, assim, se abrindo de uma maneira tão linda, e eu fui me conhecendo mais, e aí a gente consegue, né, enxergar o quanto isso faz toda a diferença, né, no nosso dia a dia. Claro, eu vou falar a minha idade agora, né? É uma tecla que eu bato. A tecla que bate é da datilografia, né? A juventude de hoje não sabe nem o que é. Isso é máquina de datilografar, está lá no museu, né? Mas é um assunto que eu insisto, assim, a meditação. A meditação é o primeiro passo para o autoconhecimento, né, o Mari? Porque se, de fato, a gente não está conseguindo... É claro que na minha idade, que já cheguei na menopausa, tem um monte de fatores que vão contribuir para a dificuldade de perder o peso, né? Sim. Mas, mesmo assim, fora isso, quanto mais a gente se autoconhecer para assim, por exemplo, deu vontade de comer um prato de comida, né? Ai, que delícia, foi o que eu fiz hoje, tá? Eu fiz uma moqueca maravilhosa. Terminei de comer, eu nem pensei, voei na panela e botei mais. Não sei, sabe? Foi e botei mais. Enquanto eu estava comendo, eu pensei, mas por que eu repeti? Falei, porque tá bom. E fui comer, né? Mas depois eu paro e penso, eu sei, eu tô ansiosa, chegou a notícia que meu apartamento está quase pronto, que eu vou mudar de novo, né? Aí rola uma ansiedade de encaixotar tudo. Então, assim, não dá pra gente ficar no autocontrole sempre, né? Sim, é muito difícil. Tem um exercício que a gente faz, que eu falo que é uma meditação na hora de comer, que é o mindfulness eating, né? Que a gente senta para prestar atenção naquilo que a gente vai comer. Porque muitas vezes a pessoa come com o celular na mão, com a TV ligada, conversando, pensando em todos os problemas que a gente está tendo. Então, assim, não pode, né? E uma coisa que eu bato muito na tecla também é a questão do preparo do alimento, desde a compra, como você escolhe esse alimento, né? Você vai no mercado, lógico, hoje a gente tem o tempo praticamente controladinho, né? Mas a gente precisa ter o preparo da listinha, a organização de você ir até o mercado, escolher, isso tudo influencia no preparo, na maneira como você vai digerir esse alimento, né? A energia que você coloca para fazer aquele alimento. Então, se você faz a comida, nossa, tem que cozinhar de novo, eu não gosto de cozinhar, você está pondo aquela energia no alimento, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. E outra coisa que eu falo sempre, gente, vai comer nem que for sozinho, arruma o prato, deixa bonitinho, porque a gente come primeiro com os olhos.
né? Ah, Então, sim. arruma bonitinho. Ai, nossa, só tem alface e tomate. Não tem problema. Põe o Você alface, põe o tomate compra o máximo bonitinho. de tomate da vida, né? Exato! E presta Sabe, atenção naquilo. eu vou pegar o gancho aí dessa sua fala. Quando eu fui passar essa experiência de morar em Porto Alegre por 9 anos, né? Saí de Brasília e fui morar em Porto Alegre. Agora, recente. Vai fazer um ano em setembro que eu voltei para Brasília. Quando eu cheguei lá, eu cheguei assim com uma dificuldade financeira gigante. Aliás, foi depois de uma constelação familiar aqui em Brasília. E abriu a oportunidade e eu fui. E eu passei por uma dificuldade financeira muito, muito, muito grande. E eu pensei assim, bom, já que o dinheiro está curto, então eu vou comprar arroz integral, cateto, que é o que eu prefiro, né? Nutricionalmente ele é melhor, porque ele não tem tanta casca, né? E ele é curtinho, vou comprar o cateto. Desculpa. E vou em gergelim, né? Porque, para ter uma gordurinha, desculpa. Desculpa, gente. Hum. E eu comi por um mês só arroz integral. Mas quando eu comia, e com temperadinho, com alho, sal, né, aquela coisinha assim, quando eu comia pensando assim, gente, eu estou me nutrindo, que coisa maravilhosa, é o melhor arroz da minha vida, porque eu sei que isso vai passar. E passou, passou. Claro que Exato. passa. Mas enquanto quando você falou, né, só tem alface e tomate, então vai ser o melhor alface e o melhor Sim, tomate, né? Porque enquanto sim. assim, do Mindfulness, nós tivemos aqui uma tá aqui, ó, uma mocinha, porque ela é bem jovenzinha mesmo, ela está com uma página linda no Instagram, em que ela aplica essa meditação nas escolas, com as crianças. Olha que bacana, Mari, a consciência Muito. das pessoas, que essas crianças vão tendo, né? E aí para se Sim, alimentar também. Não vão comer igual uns desesperados, né? E até porque, exato. quando a gente entra para comer feito um desesperado, a gente está acessando lá os homens da caverna, né? Que comiam feito desesperado, Sim, não tinha comida, né? Ou mesmo, exato. mais recente, os nossos ancestrais que passaram dificuldades, que pouco tinham para colocar à mesa, ele, quer dizer, na mesa, a gente pode estar acessando essa memória também da falta, da escassez, né? E aí foi o que Sim. aconteceu hoje. Comi, corri na panela e botei mais comida, né? Isso acontece muito, Carla, do pessoal comer atropelado, né? Eu tenho muitos pacientes que trabalham em banco. E aí, assim, eu tenho 15 minutos para almoçar. E aí come coisa de rua, né? Pastel, salgado. Eu falo, não, pera lá. Cada Refrigerante. garfada que você dá é um dia de saúde ou não, né? Então, assim, vai ter que ter um cuidado, vai ter que organizar. Eu só consigo comer se for rápido, leva marmitinha. A gente tem que dar esse passo também, né? E o Sim. comer com atenção plena, ele é assim, né? O primeiro dia, a primeira e a segunda garfada vai que é uma maravilha. Na hora que você viu, piscou, você já comeu tudo, porque é difícil ter esse controle, bem que você falou. Mas é um exercício de formiguinha. Então, todos É, os dias a gente vai um pouquinho, e estômago não tem dente, né? Então a gente tem que entender que nutricionalmente, se a gente come rápido, a nutrição, a absorção desses nutrientes já está comprometida, né? Então precisa mastigar, triturar o alimento. Quando a gente está preparando o alimento, às vezes a gente não saliva, isso já é um estímulo da digestão, já é um isso. estímulo da produção do ácido. Então, assim, tem várias estratégias que a gente usa, né, para trabalhar essa questão da digestão, mas o preparo do alimento já é uma estratégia maravilhosa, né? Tudo bem, eu não cozinho em casa, não consigo, tudo bem. Mas o olhar o prato também faz isso, né? Certo. Isso que eu ia perguntar. Porque tem gente que sai cedo de casa, né? Passa o dia na rua trabalhando, e aí come o que está ali na rua, ou qualquer coisa, ou até vai no self-service e se Sim, alimenta do que está ali. Mas aí é aquilo, né? Com os amigos e aquela. Se bem que hoje com a pandemia, eu acredito
que esses restaurantes estejam realmente respeitando e dando Sim, distanciamento, né? E aí o uso da máscara e tira a máscara. Então, assim, estamos realmente vivendo um novo. Eu ia falar novo mundo, mas acho que não cabe, não sei se cabe. E aí, Mari, no meio disso tudo, né? Me veio essa pergunta agora, no meio dessa pandemia, em que hoje está um pouco mais normal, a gente está aceitando um pouco mais, um pouco melhor, e aí talvez a gente não estranhe tanto, até porque, comentando isso, porque aqui onde eu moro é perto de um comércio, né? Comércio vasto, você encontra assim aliás, Brasília é um festival, como São Paulo, né? Um festival de gastronomia. E aí eu passando ali, eu olhei para dentro de um restaurante, as pessoas ali assim comendo e conversando, todas juntas ali. Falei, pai amado, acabou a pandemia ali dentro, né? E aí, Mari, esse momento em que a gente vive aumenta a vontade de. Porque eu já pensei assim, já cortei tanta coisa, será que eu vou ter que cortar também, reduzir a minha alimentação? Não é? Fala um pouquinho disso para sim. gente. Antes, deixa eu falar aqui, a Rô, ela fala assim, ó, fofas que amo. Rô, Não. olha, amada da minha vida, fofa é você. Hum, Aqui também a Ivanise fala assim, eu também, Carla, tudo é motivo para comer. A gente não está sozinha nesse mundo, né, Mari? A não. gente, você que atende, e também tem aqui, a Ivanise fala, sou obesa, compulsiva por comida, estou retomando um tratamento nutricional por reganho de peso, sou bariátrica, então. Né? Ainda tem essa questão também. Fala um pouquinho Sim. desse nosso momento, Mari. Olha, quando começou tudo isso, né, eu comecei a ver as pessoas exatamente assim, comendo demais, né, como se Sim, não houvesse amanhã, o povo indo no mercado e fazendo aquele estoque de comida. Eu falei, gente, calma, né, vou parar para analisar o momento. Fui buscar alguns dados, eu gosto de pulsar, né, gosto de pesquisa. E eu comecei a ver o quanto esses aplicativos de comida estavam faturando. iFood? Então, assim, isso, exatamente, cresceu demais, né? Não só de comida, mas de filme, enfim, mas falando de comida, cresceu demais. E aí, o que Sim, acontece? Eu moro num prédio, num condomínio de prédios, então aqui a sim, gente tem muitos apartamentos. E toda vez que eu tô saindo, qualquer horário, tem um motoboy entregando comida. E aí eu sim. comentei até com o porteiro, eu falei assim, como é que tá, né, nessa pandemia, nesse momento? Ele falou, nossa, é uma loucura. Não tem como, toda hora chega um motoboy, né? E aí eu comecei a ver o quanto as pessoas estão buscando por isso. E isso tem tudo a ver, né, com ansiedade. Muitas vezes, aí eu falo, a fome física não aumentou. A fome física, ela continua igual, né? O problema é que as pessoas não chegam nem a sentir a fome física, porque condicionou-se, né? A humanidade se condicionou a comer a cada 3 horas. E assim, não existe nada científico que fale, isso muda muito de pessoa para pessoa. O científico é que você precisa respeitar a sua fome física, mas nessa pandemia a gente vê as pessoas comendo pelo emocional. Então, Sim. existe exatamente esse pensamento. Poxa, eu já não posso sair. Meu trabalho já está difícil, né? Muitos trabalham de casa, eu não posso reunir minha família. Eu vou cortar aquilo que eu gosto também, né? E Exatamente. nesse ano de 2021, eu tenho visto que aumentou a procura pela consulta. Aumentou a Ah, procura pela consulta, porque as pessoas comeram desenfreadamente em 2020. E isso. agora elas estão vendo as consequências, porque uma hora a conta chega. Por mais Sim. que às vezes você fale, os meus exames estão normais. Normal como? O normal que a gente vê na faixa, né, do laboratório, muitas vezes ele não está mostrando o que vai acontecer. A gente tem que trabalhar com preventivo, né? E o preventivo é a gente olhar os outros fatores. Ah, tá normal, mas e aí? Eu tô com mais gordura abdominal? Eu tô. Poxa, então aí não tá legal. Então isso não é normal. Então as pessoas começaram a ver a conta chegar, a preocupação vir, né, com a saúde. Então, Isso.
talvez pelo próprio medo, né, de ver as pessoas desencarnando e indo, né? Então, às vezes, vem essa coisa, né? Dessa preocupação com a saúde. Então, tem toda a ligação, né? Esse é um experimento, eu vou dizer que é um experimento, né? Mais clássico que a gente vê de quanto o emocional está totalmente ligado com a questão alimentar, né? Claro que sim. E os noticiários, né, só falam. Tô ok, noticiário falar de pandemia, porque eles têm que dar informação, né? O problema é a gente comer o noticiário, né? A gente se Exato. alimenta do noticiário e aí automaticamente vai para a cumilança do que não devia, né? Sim, sim. E aí o que acontece? Aí entra, você falou, né, algo muito importante. A gente se alimenta disso e o que é Aham. pior, a gente se alimenta, né, o físico ouvindo isso muitas vezes, Sim, né? sim, sim, Então sim. isso já desencadeia aquele medo e no subconsciente a gente vai buscar aquilo que nos é mais acessível, né? E o comer Isso. é aquela coisa toda. É, Só que existe uma coisa que a gente precisa aprender, né, Carla? Que a gente não pode buscar a gente tem que ter prazer naquilo que a gente come, sim. Então, sim. assim, eu vou usar o meu exemplo, tá? Eu faço uma alimentação sem glúten, porque eu não sou alérgica, mas eu tenho psoríase, né, que é uma doença autoimune, e eu preciso dessa restrição de glúten porque ele está totalmente ligado ao minha questão inflamatória e tudo mais. Então eu faço essa restrição. E por um tempo eu resolvi que eu não precisava mais tirar o glúten. E eu comecei a comer tudo que eu tinha vontade. Ah, eu vou comer isso, não, hoje eu vou comer. Hoje eu vou comer esse daqui eu vou comer. E aí vai indo, né? E aí o resultado disso sou eu hoje, né? Cheia de lesões, toda inflamada. E aí eu parei e pensei, poxa vida, né? O meu emocional tomou conta, né? Minha fome emocional, daquele, eu mereço, eu preciso. É só uma exceçãozinha. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? As exceções não podem virar regra, porque a diferença de remédio e veneno é a quantidade, né? Então a gente Sabe tem que que ter esse. essa coisa da exceção, sabe que às vezes eu penso que não devia existir, não. Eu digo assim, né? Meu triglicerídeo está bem alto. Depois você vai ver meus exames. Ele está bem alto. Então eu sei que eu tinha que ter cortado já a farinha, que eu tinha que ter cortado o açúcar. Eu sei. Não fiz. Não o fiz. E, e aí, por quê? Porque abri uma exceçãozinha. No que eu abri a exceçãozinha, pronto, desencadeou tudo. De novo, voltei a comer farinha, né? Que seria o bolo, que eu Sim, adoro, o pão, e tudo mais que tem, que eu achava que não tinha, mas tem, como a tapioca, né? Ah, não, tô comendo tapioca. Não, não posso comer tapioca. Então, assim, é porque também, né, Mari, existe na gente também, lá no inconsciente, o vício, né? As células, elas estão viciadas, né? Na verdade, são as sim. células, né? Elas estão viciadas. Eu tenho um sobrinho que ele também está com um peso bem alto, e aí, e na casa da minha irmã, ele já tem mais de 35 eu acho. E na casa da minha irmã, ela cozinha muito, muito, muito bem. Eu digo para ela que eu sei cozinhar. Ela é cozinheira. Eu só sei cozinhar e ela é cozinheira. Então, quando tem festa lá, e aí ele diz assim para mim, a última vez que a gente se encontrou foi na reunião do Ano Novo, né? Nunca mais a gente se um grupo me ligou. Vocês não sabem ainda que isso pode acontecer, né? O grupo que era grupo da adolescência, que delícia, né? Mas, então aí ele fala assim, não, tia, hoje é dia das células gordas, ele brinca assim, né? E aí sim, eu falo, não, Janda, isso não é brincadeira, não, isso é sério, isso é bem sério, né? Né, É Mária? muito sério. As Porque, células elas têm uma memória, né? sim, principalmente a célula de gordura, né? Porque o que acontece? Eu vou pegar um exemplo. Uma pessoa que pesa 180 quilos e vou falar
hipoteticamente, tá? Vamos supor que ela tem 200 mil células de gordura. E aí essa pessoa de 180 quilos faz uma dieta, começa a fazer atividade física, e ela perde, ela chega a 70 quilos. Ela ainda vai ter 200 mil células de gordura. A diferença é que esses adipócitos, que a gente chama, né? A célula de gordura se chama adipócito. Eles ficaram vazios, né? Murcharam. Mas murcharam, mas as células de gordura continuam ali, né? E o que as pessoas não sabem é o perigo, né, que a gente tem em negligenciar a questão do sobrepeso e da obesidade, que também é uma pandemia, né? Então, a célula de gordura, ela libera, ela secreta substâncias que são inflamatórias. Citocinas, que a gente chama, né, fator de necrose tumoral, todas essas várias substâncias que são inflamatórias, elas causam uma inflamação que a gente chama de inflamação sistêmica, né? Então, metabólica, né? Essa inflamação, quando a gente tem um sobrepeso e obesidade, não é como as pessoas falam, é só fechar a boca. Não é assim, porque todas essas substâncias inflamatórias, elas desregulam toda a parte hormonal. Então, aumenta o hormônio que traz a fome e diminui o que traz a saciedade. Uau. Então, primeiro, a gente tem que tratar essa inflamação. Quando a gente trata essa inflamação, aí a pessoa começa a perder peso e melhorar essas questões, né? Então, é muito complexo, né? Não é só, hoje é o dia da célula, que nem né? Seu sobrinho brinca, hoje é o dia da célula. Então, assim, mas é aí que tá, né? A gente, não que eu não abra exceções, eu vou contar uma exceção que eu abri hoje. Hoje eu estava com muita vontade de comer uma bomba de padaria. E aqui na minha cidade tem uma padaria que faz tudo sem glúten e sem lactose. E eu comi, e estava uma delícia. Comi a bomba que estava dentro da minha estratégia nutricional, sem glúten e sem lactose. Mas o meu corpo está tão desacostumado que eu estranhei, né? Pesou no estômago. Então, assim, eu comi feliz. E aí, essa exceçãozinha que eu abri já me deu uma dorzinha de cabeça. Então, assim, quer dizer que eu nunca mais vou abrir exceção? Não, eu vou abrir exceção. Quando eu tiver vontade, eu vou abrir. Mas a gente tem que saber que não é regra, né? Então, eu comi hoje. Quando eu vou comer de novo? Quando eu tiver vontade. E aprender a ter esse controle. Porque a gente tem o controle do alimento e não os alimentos têm o controle da gente, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Mas esse controle, né, Mari, ele é uma coisa tão difícil, né? É difícil. Tão difícil, não é fácil, né? Tem gente que fala, mas Mari, como é que eu vou controlar essa vontade que eu tenho de comer? Não é fácil. Meditando. Exato, meditando. E aí, uma coisa... Não, eu vou te dizer assim uma coisa assim para as pessoas, né? E eu canso de dizer... Eu não comecei a meditar da noite do dia. Agora pronto. A partir de hoje eu vou meditar. Não foi. Foi uma luta, até que eu entendi, até que eu fiz aqueles 21 dias, né? Que são 21 dias que o cérebro tem para entender que, ok. E aí pronto, não parei mais, né? Então, assim, eu acho que, de novo, não é fácil. Não é simples. Requer determinação, né? E às vezes você precisa de um acompanhamento terapêutico, né? Exato, porque não adianta, tem muito paciente que vem, faz o acompanhamento nutricional, já passou por diversas nutris, às vezes vem, passa comigo, depois não volta, porque não trata essa parte em terapia, né? E precisa de terapia, porque na terapia a gente consegue acessar lugares que eu, como Mari Nutri, não vou conseguir acessar. Eu não tenho as ferramentas, né? Então, se a gente não trata aqui e aqui... Não tem, assim como eu, terapeuta, não tem as ferramentas que a Nutri tem. Nossa, a gente podia fazer uma parceria, Mari. Vamos, já topei. Gente, uma coisa, Mari, já se passaram 44 minutos, acredita? Que delícia esse papo. Deixa eu falar aqui uma coisa, então, para todo mundo. Se alguém quiser fazer pergunta, mas nada de aprofundar, de escrever dissertação aqui, né? Se quiser fazer alguma pergunta, aproveita que a Mari reservou essa hora pra gente aqui. Tá? O maridinho dela, não sei onde é que tá, mas ela tá aqui com a gente, uma horinha aqui com a gente.
E aí, se quiserem fazer perguntas, né, Maria Mari puder responder, que às vezes eles me fazem pergunta, Mari, que eu falo, não, esse aí vai ficar de tema de casa, porque depois eu trago a resposta. E Pode aí, Mari, perguntar. vamos abrir agora para as perguntas, né? E enquanto as Sim. perguntas não chegam, é... enquanto as perguntas não chegam, Ivanise, olha só, eu aconselho a você procurar a Mari, que você está com lotada aqui de coisas para comentar, né? Então, e aí não vai dar tempo para outras pessoas. Quer dizer, não sei, ela comentou aqui muita coisa, a Ivanise. Mas assim, essa questão Ivanise, procura a Mari. Eu acho que vai ser melhor para você procurar a Mari. Alguém tem alguma pergunta? Enquanto vocês não trazem a pergunta, a gente vai aqui, ó. Tem uma pergunta aqui, que olha, da psicóloga, é uma psicóloga, Camila Ritter, filha da minha querida amiga, autora dos meus Japamalas, no Rio Grande do Sul, é a filha da Rejane. Rejane, que já fez 2 lives aqui com a gente. Ela pergunta assim: meninas, tenho paciente anorexica recuperada, mas controla comida até hoje. Alguma visão da constelação e nutrição? Posso começar, Mari, respondendo Pode aqui? sim. Amada Camila, mãe do Bernardo, ela está com um bebezinho agora. Mãe do Bernardo. Camila, a gente falou no iniciozinho, eu falei também numa live nessa semana que passou, mas nenhum problema de repetir. O ideal seria abrir uma constelação para ela, né? Porque aí a gente tenta identificar, eu estou aqui com um livro aberto aqui no meu computador que eu estou estudando, em que o Bert Helling fala que todos nós temos uma alma, né? E aí a alma, nós estamos na alma, a alma não está em nós. No seguinte aspecto de que todos nós carregamos a alma de toda a nossa família, de todo o nosso sistema familiar. Então, ele diz que nós estamos numa alma que seria a alma da família. Então, nós estamos alinhadas e alinhados com essas memórias de dor, de escassez, de ansiedade e até de obesidade mesmo, né? E muitas vezes mas nesse caso é o contrário, é a anorexia, né? Então, cada caso é um caso, sabe, Camila? Ela pode estar com essa necessidade de não comer, de perder o peso, porque ela pode estar olhando para a morte. E ela pode estar olhando para a morte no sentido de que na família pode ter tido muitos abortos, e em que ela pode estar alinhada à memória de pessoas crianças que foram abortadas, e aí inconscientemente ela pode estar assim, se aquela pessoa não teve o direito de viver, quem sou eu para viver também? Mas enfim, na constelação, cada caso é um caso. O que você traz, Mari, sobre isso? O que você pode falar sobre a anorexia? Quando a gente trabalha essa questão dos transtornos, né, alimentares, é um trabalho muito cuidadoso e minucioso, né? Respeitoso, muito respeito. Sim, Né? muito. Eu, Mari, eu atendi uma vez uma paciente com anorexia e vou contar a minha experiência, tá? Eu trabalhei mais a questão da qualidade dos alimentos. Então, quando ela ia em consulta, não sei se ela faz acompanhamento nutricional, Camila, mas provavelmente, né, pode ser que, como ela já está recuperada, ela provavelmente tem esse acompanhamento. Mas trabalhar essa questão da qualidade, né, dos alimentos. Se bem que, assim, as pessoas, geralmente, o perfil de quem tem anorexia já sabe certinho o que é saudável e o que não é, né? Então, hoje em dia, as pessoas têm esse conhecimento, né? Eu acho que pega mais a questão realmente, assim, da terapia. Porque essa relação dela pesar o alimento, né? Vai mais ela querer ter o controle ali das situações e dela não deixar nada sair ali do que ela programa, né? Então, provavelmente, eu acho que ela já tem essa questão nutricional muito bem estruturada na mente dela, mas os bloqueios que ela tem
muitas vezes fazem com que ela continue pesando o alimento, né? Então, é mais um trabalho qualitativo do que quantitativo, né? Então, provavelmente essa questão de pesar vem dela, né? Espero eu que sim. E na visão sistêmica também, Camila, isso que a Mari trouxe, né? Do quanto ela está emaranhada a esta memória de dor. E às vezes não é nem aqui, ó, da mamãe e do papai tão pertinho. Às vezes está lá, nesse livro que eu estou lendo aqui, do Jacob Schneider, que escreveu um livro sobre os contos de fadas, que eu estou tentando, estou prometendo à mesa esse curso. Mas ele fala que eu perdi o que eu ia falar, porque eu pensei assim, que esse emaranhamento que a pessoa vive, às vezes está lá no bisavô que ela nem conheceu, que a pessoa nem conheceu, né? Então, assim, o ideal é como eu sou terapeuta sistêmica, claro que eu vou orientar que abra-se uma constelação, né? E que se aproxime e que se faça um acompanhamento. A Camila é psicóloga e é paciente dela, né? Então, e a mãe da Camila é também consteladora, que é a Rejane Cabral. Então, Camila, eu orientaria mesmo em acompanhamento com a Camila, mas uma constelação familiar, sabe? Porque aí, que aí ela faria um pacotinho de acompanhamento. Sim. E aí na nutrição, o que eu aconselho também é procurar uma nutricionista que aborde essa parte comportamental, né? Porque na nutrição comportamental a gente tem ferramentas que ajudam nessa questão realmente da relação dela com o alimento. A gente resolve a relação dela com o alimento. Porque, como eu falei, a parte nutricional de saber o que é, quantidade, com certeza ela já tem ditado salteado, né? Então é mais a parte da nutrição comportamental, trabalhar mais essas ferramentas com ela, né? Isso aí. Que legal essa resposta, viu? Gostei bastante. Deixa eu ver se tem mais perguntas por aqui. A Ivanise, ela concordou, acho que ela concordou que ela vai procurar você para uma conversa. Deixa eu ver aqui, tá? Não tem mais perguntas, eu acho, né? Porque tanta gente nessa sala, você viu que bonitinho? A sala tá cheia. Agora começou a esvaziar, né? Vai dando uma hora de live e vai começando a esvaziar. A Camila concorda, ela diz um sim aqui. Então, acho que a gente pode indo para o... Não, deixa eu ver aqui, ó. A Camila, seria ótimo se todos estivessem abertos a constelar. Tem isso mesmo, Camila. Tem gente que não se identifica, que não gosta, que não acredita, e aí a gente respeita. E tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Agora, você enquanto a psicóloga dela, né, a terapeuta dela, faz um Ho'oponopono pro sentimento. Porque a gente não pode ser a salvadora de todos, né, o Mari? A gente não... Sim. Não é você, por exemplo, a Mari, nutricionista, que tem toda essa consciência da alimentação, mais a questão do estar bem, de como que você combina tudo isso. Não quer dizer que o teu cliente ou a tua cliente vai sair dali e vai fazer tudo direitinho. Porque Exato. não está contigo isso. É como as pessoas fazem comigo a constelação ou então fazem o atendimento terapêutico sistêmico. Quer dizer que elas vão fazer o que eu oriento? Não. Aí depois não pode xingar a terapeuta e nem xingar a nutricionista, né? Mas é bem isso, né? Eu já deixo bem claro quando eu entrego o plano alimentar, eu falo assim, olha, a minha parte tá aqui, agora vem a sua. Tem que fazer bonitinho, né? Então tem que ter, é escolha, né? Tudo são escolhas. E aí eu bato muito nessa tecla também. Cada garfada que você vai dar é uma escolha. O que você está escolhendo, né? Nossa, eu vou ficar agora com essa coisa de cada garfada. Olha, me bateu muito, viu? Ai, meu Deus, Mari, tem ali o restinho da comida, do almoço, tá lá na geladeira. E eu já comecei a live pensando, quando terminar, eu vou esquentar e vou comer. Olha, mas moqueca é saudável, né? Desde
aposto que tem ali os ingredientes, né? Que você tem os ingredientes que são tradicionais, né, da moqueca. E o leite de coco? Tudo Tudo bem, bem? Ai, tudo. fiquei feliz, então. Pode comer, pode comer. Ai, Escolhe uma quantidade. Agora, porque assim, né? São 8, então não pesa 8 muito, por né? 5. Porque aí altera o sono, né? Então, uma quantidade, eu brinco, falo, o jantar tem que ser antes das 7, para ser saudável, Sim, bonito, né? eu Mas que nem procuro. hoje eu também vou jantar depois. Vou jantar É, quando na live eu fiz a sopinha gostosa aqui. Então, é, eu é. brinco, falo a quantidade de passarinho para não alterar o sono. E um Ah, chazinho, toma um chazinho amargo. Quanto mais amargo o chazinho, mais estimula a sim, digestão. Então aí não sim. pesa, tudo bem. Que legal, que legal, que legal. Olha só, a Renata Ferrari amou a live. Uhum. A Miriam Quadros, que é uma amiga do Rio Grande do Sul, ela fala que pena que só vi agora, vou assistir a gravada. Isso mesmo, eu vou salvar. E a Camila fala isso, vou usando os princípios que sei como base. Isso é Camila. Eu não tenho a menor dúvida é, que você vai fazer isso, ainda mais sendo filha de quem é. Não li o que a Ivanise falou, tá aqui para cima, mas a gente vai encerrando essa live maravilhosa, Mari. Olha, Adorei. muita gratidão. Quero muito te agradecer pelo aceite, te agradecer por essas informações que você passou para a gente. Gente, sigam a Camila lá no Instagram, ela dá dicas de comidinha tão legal. E é engraçado também, porque ela é bem humorada. Ela faz uns reels aí que são divertidíssimos. Mari, fala como é que as pessoas te encontram, se quiserem conversar contigo, como é que é? Meu Instagram está aberto para bate-papo, tira dúvidas. Lá também tem um link que cai direto no meu Instagram, no meu WhatsApp, perdão. Então, só me procurar por lá que a porta de casa está aberta. Ai, que querida. Então a pessoa clica na sua bio e vai no Linktree, né? Isso, lá tem o link para conversar comigo pelo WhatsApp, quem preferir, ou pode me chamar por mensagem pelo Instagram mesmo, que aí qualquer coisa a gente encaminha pelo WhatsApp, a gente conversa também por lá, tanto faz. A gente não fica sem conversar. Não fica. Que maravilhoso. Ainda porque é uma geminiana, a gente se descobriu hoje, as duas geminianas. Então, ó, assunto não falta, né, Mari? Nunca, nunca. Assunto e chá sempre tem. Coisa boa. Sabe que eu aprendi a tomar chá quando eu morei em São Paulo. Que Foi aí que eu aprendi ótimo. a tomar chá, assim. E o que você falou, chá amargo, era o que eu mais tomava, né? Enfim. Ótimo. Mas Camila, a Camila fala. perguntou qual é o meu Instagram. É Mari Ferrari Nutri. Ah, minha amiga Penélope querida, que também é Nutri. Um beijo, P. Muito obrigada. Ai, Ela que mandou legal. aí. Que legal. O Camila, olha só, e a Ivanise fala, maravilha, Camila, não vivo sem. É isso aí. E a Ivanise também, ela faz meditação, já tem muitos anos na vida dela também. É bem bacana, né, Ivanise? Tá, peraí um pouquinho, tinha... Não. Ah, tem uma pergunta. Assim, o Insta da Mari tá ali no post. Tá no post que eu coloquei chamando. Tem lá, se você abrir assim com os dedinhos, tá ali assim, arroba Mari Ferrari Nutri. Nutri. Mari Ferrari Nutri, né? Isso Isso. aí. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha por aqui. Olha, alguém colocou, né? Que foi a sua amiga, né? A Isso. Penélope. Querida, que amor. Então, pronto. E a Camila também agradece. E nós agradecemos muito essa audiência do Libelo Noturna. Vocês sabem, toda Hum. terça-feira à noite tem pessoas assim, especiais como a Mari, Ah, para obrigada. nos nutrir a alma. Muito obrigada. Gratidão, gratidão a todos e a todas. E até amanhã no Café com Terapia, às 10h30 da manhã. Tchauzinho. Tchau, Mari. Beijo, gente. Tchau, tchau. Mari, eu vou salvar no YouTube, aí eu mando para você. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço, minha querida. Tchau. Tchau, tchau.